Capítulo 6, né? Na página 60. Abram aí na página 60, capítulo 6, regra de 3 composta, né? Na verdade, a gente vai ter aí primeiro falar um pouquinho sobre proporcionalidade e regra de 3 simples, né? Ou seja, quando a gente trabalha a regra de 3, gente, a gente trabalha de dois tipos. A regra de 3 simples e a regra de 3 composta. Né? No iniciozinho aqui, no capítulo 6, a gente vai trabalhar mais regra de 3 composta. Só que no iniciozinho aqui a gente vai ver um pouquinho de regra de 3 simples. Porque a gente vendo regra de 3 simples, fica mais simples, ó, o nome, da gente também entender a regra de 3 composta. Ó, na regra de 3 simples, regra de 3 como um todo, ela pode ser diretamente ou inversamente proporcional. Ou seja, olha o que diz aí, ó. Diretamente proporcional é quando uma grandeza cresce e a outra cresce também. Ou quando uma grandeza diminui e a outra diminui também. Ou seja, se eu tenho lá uma grandeza que, por exemplo, a gente vai ver no exemplo aí, no primeiro exemplozinho aí, a gente vai ver sobre a caixa d'água, a gente vai ver que era diretamente proporcional, ou seja, diminuiu o tempo, diminuiu a capacidade, diminuiu o tempo. Ou seja, quais são as duas grandezas? Capacidade e tempo. Diminuiu a capacidade, diminuiu o tempo, ó, as duas grandezas diminuíram. Então ela é o quê? Ela é diretamente proporcional. E inversamente proporcional, olha o que diz aí inversamente proporcional, ó. Inversamente é quando uma grandeza cai e a outra sobe, ou vice-versa. Ou seja, gente, o que é que a gente precisa definir primeiro para a gente resolver uma questão? Primeiro a gente precisa definir se as grandezas, as duas sobem ou as duas caem, ou uma sobe e a outra cai. Se as grandezas, todas elas, uma cresceu, a outra cresceu junto, é diretamente proporcional. Se uma cresceu e a outra caiu, é inversamente proporcional. Olha aí, então ele traz os quadrinhos aí, ó. Nesse quadrinho você tem aí x e y, né, que seria aí no caso duas grandezas, né? Você percebe que quando x é 2, y é 4. Quando x é 4, y é 8. Perceba, x aumentou, y também aumentou. Ou seja, são duas grandezas o quê? Diretamente proporcional. Vamos ver no outro quadrinho aí, ele dá A e B. Aí ele diz que A é 4, quando A é 4, B é 6. Quando A é 8, B é 3. Ou seja, perceba, A aumentou, só que B diminuiu. Quando A aumentou, B diminuiu. Ou seja, é inversamente proporcional. Vamos na prática, né? A gente entende melhor na prática. Tem aí esse exemplozinho aí, ó, exemplozinho A, né? Você tem aí no exemplozinho A, você tem, ó, dizendo o seguinte: uma torneira enche completamente um tanque com capacidade de 400 litros em 1 hora e 10 minutos. Quanto tempo levará para encher um tanque de capacidade de 280 litros? O que é que eu vou fazer, gente? Ó, eu vou colocar litros de um lado e tempo do outro. E vou observar se essas grandezas sobem ao mesmo tempo ou cai ao mesmo tempo, ou se uma sobe a outra cai. E aí eu vou definir se ela é diretamente ou inversamente. Gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir se a grandeza é diretamente ou inversamente. Para a gente resolver a questão, a gente precisa primeiro definir se é diretamente ou inversamente. Certo? Vamos lá. Ele diz que quando você vai encher um tanque de 400 litros, ele gasta quanto tempo? 1 hora e 10. Vamos colocar em minutos, né? Pra gente ver que fica melhor, né? 400 litros. Quanto é 1 hora e 10? 1 hora e 10 são 70 minutos. 1 hora e 10, 1 hora é 60, mais 10 minutos. 1 hora e 10, 70 minutos, né? 60 é 1 hora, mais 10, 70. Então são 1 hora e 10 é 70 minutos. Então eu coloquei, ó, 400 litros, 70 minutos. Aí ele fala que a capacidade do outro tanque é menor, é 280, ou seja, caiu, né? Ó, caiu, ó, botar uma setinha aqui para baixo, ó. Caiu, né? Quando eu diminuo a capacidade do tanque, eu vou diminuir ou aumentar o tempo? Gente, se com 400 litros eu gastei 70 minutos, se eu vou diminuir a capacidade e a vazão é a mesma, o tempo também cai, concorda comigo? Se a caixa é menor, o tempo de encher ela não vai ser menor também? Então, ó, o tempo também o quê? Cai, ó. Se caiu a capacidade e caiu o tempo, essa conta é o quê? Diretamente proporcional, ó. Caiu e caiu, é diretamente. Se uma caísse e a outra subisse, seria inversamente, mas ó, caiu e caiu.
Então, se caiu e caiu, agora eu vou fazer desse jeito que tá aqui armado, ó. Gente, se fosse inversamente, eu teria que inverter uma das duas aqui, ó. Aqui é como se fosse... Vamos fazer assim e assim, ó. Se fosse inversamente, eu teria que inverter uma das duas. Vamos supor que fosse inversamente. Eu teria que inverter ou essa fração ou essa daqui. Só posso inverter uma das duas. Eu não posso inverter as duas. Porque se eu inverter as duas, vai dar no mesmo. Então, se fosse inversamente, eu ia inverter uma dessas duas frações, ó. Ou essa ou essa. Mas como é diretamente, eu vou resolver assim, ó. Quando eu igualo duas frações, o que é que eu faço? Faço cruzado, ó. 400 vezes x, que dá 400x. 280 vezes 70, que dá quanto? 19.600. Vou fazer aquele joguinho. Deixo o x sozinho, repito 19.600 e passo 400 dividindo. Corto 0 com 0, vai dar 196 dividido por 4. Ou seja, quanto tempo ele vai gastar para encher essa outra caixa de 280 litros? 49 minutos. Beleza? Então a gente achou aí, ó. Se para encher uma de 400 litros ele gastou 70 minutos, 1 hora e 10, para encher uma de 280 litros, que é menor, ele vai gastar menos. Ele gastou 49 minutos. Beleza? Tranquilo? Vamos ver a letra B? A letra B rapidamente aí, ó. Um avião viajando a 600 km por hora faz um percurso entre duas cidades em 1 hora e 15 minutos. Vamos transformar isso aí em minutos. Tudo em minutos, certo? Outro modelo de avião fez o mesmo percurso em 50 minutos. Ou seja, ele diminuiu o tempo. Qual a velocidade desse avião? Ó, primeiro eu vou fazer o que, ó? Primeiro eu vou fazer 600, né? Vou botar aqui o percurso, a distância, que vai ser 600. E o outro valor vai ser de... É o que ele quer, né? Que é o x. Ele quer saber. Isso aqui é velocidade, viu? Quilômetros por hora. 600 e o outro ele quer saber, né? E aqui vai ser tempo, né? A outra grandeza é tempo. E eu vou colocar o quê? Qual foi o primeiro tempo? 1 hora e 15. 1 hora e 15 dá quanto, gente? 60 é 1 hora, mais 15 minutos. 60 mais 15 dá 75, né? Então, 75 minutos, né? E ele disse que gastou no outro avião 50 minutos. Vamos ver o seguinte aqui, se a gente vai inverter alguma coisa ou se é diretamente proporcional. Ó, eu tenho 600 km por hora. Ou seja, eu diminuí o tempo, não diminuí? Esse avião gastou 75 minutos. Esse outro, que eu não sei qual foi a velocidade que ele usou, gastou 50. Concordam comigo que se esse avião gastou menos tempo, a velocidade dele foi maior? Né? Para ele gastar menos tempo com a mesma distância, a velocidade dele foi maior que 600, né? Se esse aqui com 600 km por hora gastou 75 minutos, esse aqui vai ter que ser mais veloz para gastar menos, né? Então percebam, ó, ele aumenta a velocidade e diminui o tempo. Isso aqui é o quê? Inversamente proporcional. Ou seja, eu vou ter que inverter uma dessas duas frações. Ó, eu igualo, mas eu vou ter que inverter uma. Eu vou inverter a primeira, ó. Não é 600 sobre x? Eu vou botar x sobre 600. E boto lá. E repito. A daqui eu repito. Se eu invertir a de cá, eu repito a de cá, ó. 75 sobre 50. Isso aqui vai dar o quê? 50x é igual a 600 vezes 75, que dá 45 mil. Ó. Deixo o x sozinho, repito o 45 mil e passo 50 dividindo. Corto, dá quanto? X dá 900, ó. Então o outro avião, ele gastou 900 km por hora. Beleza? Tranquilo? Façam a atividade aí da parte